Saudações, amigas! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 349. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com o Gibson, com a Ana e com o Dudu e desejando pra todo mundo um feliz Dia dos Pais aí, né, Gibson? É isso aí, pra todo mundo que tem as crias aí pelo mundo, sejam elas humanas, até o pessoal que cuida dos bichinhos também. Pais de pet também vale, é. Pai de pet também vale, aqui vai qualquer pai. Aqui no caso hoje, na Irmandade, só tem pai de pet, né? Não tem pai de fato, de verdade. O Gibson deve ter uns perdidos aí no mundo, né? Eu não posso garantir, mas até agora eu não sei. Mas só tem pai corintiano aqui assistindo, então tá bom. Bom, meus amigos, o Luxemburgo me surpreendeu chegando aí a 11 partidas sem derrotas nos últimos jogos aí. São 8 vitórias e 3 empates, aí uma sequência impressionante aí do Lucha. Já falei um tempo atrás, eu acho que tem muito a ver também com a volta do Renato Augusto, mas hoje ele conseguiu mostrar ali que ele também tem o dedo dele, né? Ele armou errado, é verdade, no primeiro tempo, mas depois deu uma corrigida. E o time melhorou, chegando aí a 11 partidas sem perder. Impressionante, né, Ana? Eu juro que eu não esperava isso do Lucha. Acho difícil alguém esperar isso depois daquele começo meio tumultuado dele, que ele não conseguia ganhar, né? Ele falava mesmo que ele estava vendo crescimento e a gente não via nada. Mas depois o time começou a engrenar. Hoje eu dou o braço a torcer, eu entraria igual a ele, para tentar ver se esse time conseguiria jogar contra o São Paulo de uma maneira mais fechada. Eu não entraria com o Juan pela esquerda, mas entraria num 4-4-2 ali, com o Juan fechando mais o meio. Mas eu pensei nisso já pensando no jogo do São Paulo, pra gente ter um meio de campo mais encorpado. Mas infelizmente não deu certo. O Corinthians fez um primeiro tempo médio, acabou levando um gol numa bola parada. Médio, Ana? Você tá sendo... médio. Você tá feliz que o resultado foi bom no final. Ela tá feliz por causa do resultado, ela estaria aqui... Médio? Mas continua, Ana, desculpa. Eu achei médio, tá? Nem gritei hoje, no primeiro tempo, não gritei, não xinguei. Mas eu acho que no segundo tempo ele melhorou o time com o Wesley e fica essa dúvida aí. Será que o Corinthians vai aberto com o Wesley na quarta-feira? Eu acho que essa é a dúvida que o Luxemburgo tem. Mas eu acredito que o Luxemburgo conseguiu fazer um trabalho coletivo decente, apesar da gente não acreditar nisso. Eu sei que o Gui não acredita nisso até hoje. Mas eu acho que ele conseguiu fazer um trabalho coletivo decente e hoje eu posso dizer que a gente tem um time. Olha, acho que de interessante é o que ele estava falando antes e a gente duvidava, né? Realmente ele estava vendo uma melhora. Mas acho que ele se antecipou uns 15 jogos antes e ele já estava falando isso, né? E a gente está conseguindo ter um padrão um pouco mais de jogo, a gente está conseguindo utilizar melhor o elenco, né? Perdemos uma peça fundamental, mas aparentemente essa peça... a gente não sentiu falta dela nesses jogos desde que ela saiu, né, foi o Roger Guedes. Então eu vi hoje que o Corinthians está com mais cara de um time, que nem a Ana falou, mas eu acho que a gente pode dizer que o Corinthians hoje está mais com uma cara de elenco, porque os jogadores também que estão entrando também estão conseguindo pelo menos dar um valor, agregar alguma coisa pro time, porque a gente não estava vendo isso. Então você vê o Felipe entrando, indo bem, o Adson, que jogou o Paulista, mas sempre era sacado no intervalo, fazendo uns jogos, né, com mais minutagem, jogando bem. O Wesley entrando também muito bem, sendo decisivo. O Maicon recuperando. Tem as oscilações, mas acho que a gente está conseguindo ver todo mundo melhorando. Isso é fruto de um trabalho do Luxemburgo e com certeza também com a parte de treinamentos, com o Renato Augusto bem em campo, porque é impressionante a diferença que ele faz. Impressionante como o Renato Augusto agrega demais ao time. E foi muito bom a vitória hoje, acho que a gente estava precisando. Moral, porque quarta-feira vai ter uma batalha imensa. Falar que alguém esperava 11 jogos invictos com 8 vitórias é difícil, acho que ninguém esperava isso. O começo foi bem ruim. Verdade seja dita, tem que dizer assim, o time tava bem ruim antes dele, não foi que o começo dele foi ruim, o time vindo uma draga, e no momento, enfim, da história do time... que demorou pra pegar, né? Demorou pra... Sim, exato. Mas já vinha assim, o time vindo arrastado já, enfim.
E eu acho que tem três questões. A primeira delas, como a Ana e o Edu já mencionaram, assim, o time tá começando a ficar com esquema tático, tá começando a virar um time. A segunda dela, mudou a chavinha do time, assim, não é mais 11 jogando em campo. Agora um torce pelo outro e ajuda o outro, tá rolando uma cooperação entre os jogadores, assim, tá, mudou a chavinha de raciocínio dos jogadores. E a terceira coisa que é importante é assim, o Lucha tem essa coisa de trazer a molecada pra jogar, e a molecada tá fazendo diferença nesse elenco atual. Isso aí é claramente a mão do Lucha, né, de ir lá pensar a molecada e falar, vem cá, vamos jogar bola. Então a gente torce pra que essa molecada continue crescendo agora, tem tudo pra melhorar mais ainda o time. Verdade. E assim, depois que o Roger Guedes saiu, né, a gente ficou um pouco encanado, mas o Corinthians até que tá produzindo, né? Por enquanto, a gente ainda não dá pra falar que sentiu a saída do camisa 10 ali. Eu acho que nessa sequência, o que fica o mais importante pra mim nessa sequência é que a maior parte dos jogos o Corinthians saiu na frente, né? Então já é uma diferença muito grande do que a gente via do início do ano. O Corinthians normalmente tava saindo atrás. E nesses 11 jogos, quando saiu atrás, conseguiu a virada. Pra mim isso é importantíssimo. A gente tinha uma dificuldade enorme de fazer isso no ano passado inteiro. E nesse começo de ano também uma dificuldade enorme, independente do adversário. A gente enfrentou, foram 2 viradas em cima de adversários mais fracos, sem dúvida nenhuma. Mas a gente não conseguia fazer isso até então, né? A gente tinha uma dificuldade enorme. Saiu atrás, a gente falava, não, no máximo um empatezinho a gente vai conseguir nessa partida. E aí o Corinthians consegue fazer isso usando muito a Neoquímica Arena de novo, né? A nossa casa, enfim, coisa que também o Corinthians teve uma certa dificuldade nesse início de ano. Então, assim, tem coisas bastante positivas nessas 11 partidas aí. Só lembrando aqui a estatística, né? Nos últimos anos, o Trairão conseguiu fazer 11 jogos também sem derrotas no ano passado. E aí depois tem uma sequência do Carille, né, direto. O Carille em 2017 conseguiu 34 jogos sem derrota. Em 2019 ele teve 2 sequências. Teve uma com 14 jogos e outra com 13 jogos ali. É impressionante o trabalho do Carille, a consistência que ele conseguiu, especialmente defensivamente, né, no caso do Carille. Enfim, na partida de hoje a gente fez um primeiro tempo muito fraco. No segundo ajustou e eu acho que aí esse ajuste mostra algumas coisas. A Ana falou, eu acho que o Wesley tá numa crescente, eu acho que ele tem que começar a ganhar mais minutagem. Eu acho que a gente vê um Fagner muito mal. Pra mim já não perde. Ele é o nosso garçom no ano, mas tá muito mal. Parece que tá mais disposto a bater nos caras do que jogar bola. E a posição do Maicon também é de primeiro, né? Ele vai acabar. O Moscardo talvez tenha que brigar pela posição ali com o Maicon, mas hoje o Maicon, na saída do Moscardo, que vinha jogando bem, teve que passar por a cirurgia apendicite, o Maicon cresceu, o futebol dele voltou. E hoje, de novo, quando ele recua para o primeiro volante, o time se organiza melhor. Claro, com a presença do Renato Augusto também em campo, o Juan também com movimentação e o Adson também, muita correria os dois dão em campo. Para mim eles já são titulares também nesse time do Corinthians. Vamos ver como é que vai ser esse jogo na quarta-feira. Enfim, falamos aí do time no Brasileiro, que consegue aí se recuperar, dar uma respirada, se afastar um pouco lá daquele Z4. Mas agora o Corinthians também conseguiu a classificação na Sul-Americana, né, Dudu? Eliminamos o News Old Boys. Agora quem será o nosso próximo adversário é o argentino também, né? Exatamente, vamos enfrentar o Estudiantes. Nós vamos falar deles mais na próxima live, porque o jogo já é terça-feira. A saga do Corinthians de jogar agora sábado e terça continua, né? Na outra terça, né? Agora quarta-feira é outro jogo, é outra competição. Na outra terça, é verdade. Na outra terça, por isso que é na próxima live. E a gente poderia ter enfrentado, né, o Goiás, que também ia ser uma coisa muito curiosa, que a gente ia fazer meio que 3 jogos seguidos com o Goiás, caso isso acontecesse, né? Mas vai ser o Estudiantes, né? Mais um time argentino, ou seja, então vai ter mais catimba, mais provocações, né? É um time forte. Dos times que restaram na Sul-Americana, é o time mais forte que o Corinthians deve enfrentar. Tem um velho conhecido lá, né? O Bozelli, é o centroavante deles. O Gibson tava com saudade do Bozelli. E devido à nossa campanha, aquela velha história, né? Primeiro jogo, terça-feira, que não é essa próxima, na Neoquímica Arena, 9h30. Depois, na outra terça, o jogo da volta na Argentina. Vamos ver o que o Corinthians vai armar, porque eu acredito que essa partida aí, essas quartas de final da Sul-Americana, vai passar muito pelo que vai acontecer na semifinal da Copa do Brasil, né? Eu achei que o Corinthians foi pragmático muitas vezes nas Copas, né? Não no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas você tem que ser pragmático. Ele já tinha vantagem.
você dá a bola pro Nils, que não é um grande time, que tem dificuldade de armar o jogo, e fica cozinhando o galo ali. Foi isso que o Corinthians fez. Não acho ruim, porque a gente acabou classificando, né? Não era um time tão forte assim. Se o Corinthians quiser fazer isso na quarta-feira também, desde que venha com a classificação, não me importo. Pode fazer à vontade. Eu acho que, assim, a gente sabe que a gente não tem um grande elenco, né? A gente tem jogadores jovens subindo, então não dá pra gente jogar em alto nível todos os jogos, não dá pra gente botar o Renato Augusto pra jogar todos os jogos. Então, em alguns jogos a gente tem que ser pragmático, como foi esse do News Old Boys, e ver a classificação. Já deixaram claro que a Sul-Americana é o terceiro, né? Qualquer coisa que vem ali, qualquer classificação que vem ali, a gente comemora, mas a gente sabe que não é a prioridade. Assim, o time não vai desistir da competição, né? Era um jogo fim da Argentina, é um jogo que a gente sabe que é chato. Então aí o Lucha botou ali uns jogadores, né, da equipe principal, enfim, pra jogar. Mas foi o que ele falou, foi um jogo bem pragmático, jogou com o regulamento debaixo do braço. Falou, ó, quem precisa fazer o resultado é vocês, se vira aí. Agora, eu acho assim, que vai priorizar com certeza a Copa do Brasil e brasileiro. Mas, agora, vai passando de fase, começa a crescer o olho, porque a diretoria também quer din-din, vai ter mais dinheiro, enfim. Mesmo que seja um campeonato merda, mas a diretoria vai falar, pô, ganhamos um título. Então, essas coisas, enfim. Por enquanto, não é prioridade o campeonato, mas pode vir a ser uma prioridade daqui a pouco. E a sua saudade do Bozelli? Como é que tá, Gibson? Nossa, cara, eu acho que eu não vou nem dormir essa semana pensando nisso. Olha, mas eu vou te dizer, o Gibson pode falar, mas o Yuri perde uns gols, filho, que não dá, né, cara? Bozelli 2 é revanche, é a mesma coisa. Ele tem feito gol, a gente tem ganha, tudo bem. Mas ele perdeu hoje 2 gols, um no primeiro tempo e um no segundo tempo, que é impressionante, eu não sei o que acontece com ele. Mas enfim, a gente vai enfrentar aí mais uma vez um time argentino e a gente tem visto seguidamente episódios de racismo, né? Contra times brasileiros aí nas competições sul-americanas. Mas enfim, a gente não vê nem da CBF, nem da Conmebol, alguma coisa mais afirmativa para mudar essa situação, que é ruim demais, né, Gibson? Tá na hora de mexerem, de começarem a se mexer para isso não acontecer mais. É sempre umas medidas pra gringo ver, né? Aquela coisa pra sair no jornal. Eu acho, se tivessem vontade de fazer alguma coisa de verdade, tinha como, mas a impressão que eu tenho é que eles não têm a menor vontade, assim. E você achando que a gente tá vivendo a Libertadores sempre foi aquele coisa, o cara vai cobrar o escanteio, vão jogar coisa nele, vai lá o policial com o escudo, o juiz é caseiro, vai ser mais uma característica da Libertadores. Na Libertadores o brasileiro vai jogar contra um time de qualquer vai sofrer um episódio ali de racismo em algum momento. Eu acho que vai virar uma característica de tudo, né? Porque se isso fosse só na Libertadores, poderia virar uma característica da Libertadores. Mas a gente vê isso na Espanha também, né? Com o Vini Júnior. A gente vê na França, a gente vê na Alemanha. Então, eu acho que, logicamente, a Conmebol, a CBF pode fazer alguma coisa, mas eu acho que a FIFA, isso é um problema que afeta o futebol como um todo, né? E não afeta só o futebol como um todo, afeta a sociedade como um todo, porque eles esquecem que ao eles não aplicarem multas, sanções, isso reflete na sociedade, como a gente viu ontem, por exemplo, que um campeonato no Piauí de handebol de escola teve que ser parado por racismo. Você vai falar, mas não tem nada a ver. Lógico que tem a ver. As crianças acabam seguindo um exemplo. Então eu acho que isso deveria ser alguma coisa da FIFA. Desculpa, não adianta levar plaquinha, não lembro o nome daquilo, faixa. Isso já foi, não deu certo. Precisa de medidas mais efetivas no futebol como um todo. Porque senão, eu não duvido que na Copa do Mundo, daqui 3 anos, nós vamos ver racismo numa Copa do Mundo. Eu acho que vai complicado pela situação que a gente vem vivendo, né? Não é uma coisa isolada desse ano, a gente já aconteceu isso ano passado, na própria partida contra o Boca. A gente vê acontecendo com outros times brasileiros, né? A gente, lógico, tá falando do Corinthians aqui, mas a gente vê que isso infelizmente, é uma constante. Eu só gostaria que, pelo menos assim, como brasileiro, eu gostaria de ver como que isso tá sendo passado, tratado, nesse caso especificamente, na Argentina. Como é que eles dão esse tipo de ênfase? Porque se não dá nada para eles, se não pega nada, é lógico que eles vão continuar fazendo. Mas se a própria imprensa, as TVs de lá, o pessoal, né, o governo começar a falar,
É difícil acontecer, mas pode ser que tenha alguma mudança. A gente tem que torcer para essa mudança, né? Da mesma forma que também é errado que a torcida do Corinthians fez lá, né, em rasgar o dinheiro, jogou aqui o cortador no Daverson, tá tudo errado. A gente precisa servir de exemplo. Eu acho que hoje, se o futebol brasileiro é o mais rico do continente, nós temos que dar o exemplo. Mas também é muito importante ver como é que isso chega nos outros países, porque senão vira uma banalidade. A gente tá falando aqui, mas não chega lá, ninguém fala nada do que quer, e eles vão continuar. Então acho que sim, tem que ficar atento mais a essas coisas, tem que prender, se tiver que prender, tem que manter aqui, e esses casos precisam começar a ser mais expostos. E a FIFA sim precisa tomar uma atitude urgente, porque só ajoelhar lá não contra o racismo, a gente tá vendo que não tá dando certo. Óbvio que não é uma coisa tão grave contra o racismo, mas a torcida do Corinthians também vai lá, provoca, rasga dinheiro dos caras, sabe? Que, pô, é um símbolo do país. Vai tirar sapo, pô, os caras estão num momento econômico ruim, velho, né? É uma coisa tão idiota, sabe? É tão besta, né? É falta de educação, cara. É falta de educação de pai e mãe, sabe? É falta de berço mesmo, assim. É foda, cara. Não é falta de educação na escola. É um mínimo de raciocínio. E aí os dois vão ficando se provocando, só que os caras, aí um lado apela e vai fazer um comentário, fazer um gesto racista, enfim. Mas, cara, você tem a condição de filmar e identificar muito mais gente quando isso acontece. É que os caras não têm vontade de fazer, né? Essa é a encrenca. E assim, eu falo da Conmebol e falo da CBF, mas aqui no Brasil a gente vê casos também terríveis, né? O Corinthians teve problemas na Vila Belmiro lá, o estádio interditado, 8 jogos, diminui a pena pela metade ali. Enfim, o Corinthians já seguidas vezes vai à Vila Belmiro e tem problemas, e essa punição é diminuída por nada, e enfim, o que vai acontecer quando o Corinthians descer de novo pra Vila? A gente já sabe, né? Coisa. Não vai mudar, não muda as coisas. Enquanto a punição não for feita só para inglês ver, né? Só de fake, né? Não é de verdade, o clube não vai mudar nada. Isso vai piorar. Teria que ter feita essa punição e ser cumprida essa punição para impedir que acontecesse alguma coisa no final do campeonato. Mas isso não vai ser cumprido, né? A gente sabe que não vai ser cumprido e a gente vai ver no final do campeonato cenas iguais ou piores que essa que a gente viu. Não acontece nada. É o que eu tô falando, é punição pra gringo ver. Porque aí sai na semana do acontecido, sai lá, não, punição, não sei quantos jogos. Aí depois sai uma notinha lá, falando, não, a punição caiu pra 4. É só pra ver, enfim, não é pra... Ninguém tá preocupado em resolver o problema, tá preocupado só em mostrar que tá tomando alguma atitude, só pra dizer que não tá fazendo nada. É uma pena, né? Porque no caso do Santos foi uma reincidência, né? Já quase aconteceu um desastre ano passado num jogo de Copa do Brasil e agora também no Campeonato Brasileiro. Infelizmente é aquilo que a gente tá falando, eles estão esperando alguma coisa, uma tragédia maior acontecer para tomar uma atitude. Tinha que servir de exemplo, eu volto a falar isso. Eu fico abismado com esse tipo de coisa e eu espero que não aconteça mais, que isso aí tenha dado um basta, porque não é mais permitido a gente ficar vendo essas coisas, sendo que ainda falta um turno inteiro pro campeonato terminar. E vamos lá, Dudu. O Dudu tem uma das raras locadoras ainda que funcionam aqui em São Paulo e é muito bem frequentada a locadora do Dudu. Impressionante como é bem frequentada a locadora do meu amigo Dudu. E quem entrou na sua locadora essa semana, Dudu? O Moscardo saindo ali da cirurgia e tal, voltando a treinar, falou, vou assistir um filminho e tal. Foi na locadora do Dudu e que filme você indicou pro nosso garoto? Lembrando que ele é menor de idade, hein, Dudu? Não vai colocar um filme maior de 18 anos. Ele é menor de idade ainda, o garoto. Com certeza. Mas o filme que eu escolhi pra ele é tudo que ambientaliza um pouco o jogo que vai acontecer na próxima quarta-feira e desde que ele entrou no Corinthians, né? Como titular, que tomou conta da posição. Então, o filme que eu escolhi pra ele, que eu indiquei pra ele, foi aquele Até o Último Homem, que é filme ambientado na Segunda Guerra, onde tem o personagem principal, Andrew Garfield, é um médico, e ele não quer usar armas, né? Ele quer ir pra guerra, mas ele acaba não usando armas. E por que eu indiquei esse filme pro Moscardo? Porque ele é o nosso meio-campista que chegou tomando conta. Ele não usa armas. Você não vê que ele não bateu em ninguém, né? Não quebrou ninguém. Ele tá lá pra ajudar todo o elenco, sem usar arma, usando a vontade dele, a inteligência, né? De jogar de cabeça erguida, sempre pra frente, com a vontade de ajudar. Hoje ele não entrou tão bem, mas estava voltando de cirurgia. Ou seja, eu peguei esse filme para que ele se inspire, possa ser ainda mais útil para a gente na quarta-feira, né? Porque ele vai ser peça, na minha opinião, fundamental na quarta-feira,
Então fiz essa ligação com o filme, onde ele ajuda lá os norte-americanos, né, sem pegar na arma. E o Moscardo Odesky entrou, tomou conta. É um belo filme, né, uma bela história também, dirigido pelo Mel Gibson. Quem não assistiu, assista. Acho que a Ana já tem uma lista aí imensa para ver, né, Ana? Mas espero que dê tudo certo na quarta-feira aí, do nosso Moscardo com o filme Até o Último Homem. Iana, você assistiu esse filme e o Moscardo joga de titular na quarta-feira ou não? Não e não. Eu não assisti o filme e eu não acho que ele joga de titular. Eu também acho que o Moscardo não deve ser titular, não. Acho que o Maicon acabou roubando aí a posição do garoto. O que você acha, Gibson? Você viu esse filme, gostou? E o Moscardo seria titular ou será titular na quarta-feira? Que ano que é esse filme aí? 2016. Não, então peraí. Não. Será que eu vi? Não, acho que não vi não, então. Não, mas acho que o Moscardo não joga não. Eu acho que o Maicon ganhou ali a posição e vai... Tá voando e... deveria ser ele quem entra. Vai saber o que o Luxo vai fazer, mas... Eu acho que o Maicon entra jogando. É isso aí, Dudu. Dudu, dono da uma das últimas locadoras em funcionamento VHS, aqui em São Paulo. VHS ainda. Tem que ver se o videocassete é pau M ou NTSC, né? Ah, não, acabei de lembrar aqui que eu vi o filme sim, cara. Acabei de lembrar até o final do filme agora. Pelo jeito, não marcou Vou a sua contar. memória, né? Não marcou a sua memória, Vou contar né? o final do filme pra todo mundo. Ele morre, né, Gibson? Todo mundo sabe. Desculpa. Todo mundo vai morrer mesmo. Então é isso, meus amigos. Quarta-feira é decisão, fora de casa. Corinthians enfrentando o time lá da Vila Sônia, Jardim Leonor, como vocês quiserem falar aí. 7h30, fica atento no horário, pessoal. Mais cedo, 7h30. Basta empatar, né, Gibson? Basta empatar que a gente vai para mais uma final da Copa do Brasil. Basta empatar, mas eu acho que esse jogo não o adversário não é o time argentino que a gente jogou lá. Não dá pra jogar com o regulamento debaixo do braço, não. Não dá pra entrar falando, não, vamos segurar isso aqui. Né? Eu acho que esse jogo tem que jogar bem mais a vera, com o time. Enfim, tem que fazer o segundo tempo de hoje. Tem que entrar com essa disposição, né? Aí o jogo fica mais fácil de controlar. Pra mim, o jogo de quarta é o que a torcida falou. É guerra. E guerra não entra mole. Guerra se entra pra matar. Porque senão você morre. Menos o filme do que o Dudu indicou. O cara não entrava lá pra matar, pra salvar. Mas enfim, só fazer... É que o cara é médico, né? Ele não... Ele é médico. Mas normalmente os médicos na guerra vão com arma e atiram. É verdade. Eu sei. Então, é guerra. Guerra entra com tudo e vamos lá no seu mantra, né, Gui? É só não levar gol, né? Exatamente. Conseguimos fazer isso na Sul-Americana, né, Dudu? Mas vai conseguir fazer isso na Copa do Brasil? Tomara que sim, né? A gente sabe que o Corinthians gosta, não se defende tão bem assim, gosta de ter um sofrimento, né? Mas enfim, vai ser muito difícil a partida. Eles se reforçaram porque eles querem ganhar. Eles não estão nem aí para as outras competições, eles querem ganhar da gente, né? Só que eu acho que o Corinthians vai ter que entrar ligado do primeiro ao último minuto, vai ter que ter cabeça fria, vai ter que saber jogar o jogo, né? Eu, por exemplo, começaria com Bruno Mendes na direita, não com Fagner. Eu ainda acho que ele vai sim com o Moscardo, talvez ele povoe mais o meio de campo, né? Não sei se ele vai começar com o Wesley também. Então, vamos ver o que o Lucha vai aprontar. Mas eu espero que esse jogo de quarta-feira a gente consiga ver o Luxemburgo desses últimos 11 jogos, mas principalmente aquele dos anos 90, 2000, porque ele vai ser fundamental também, acho que na palestra, na motivação, na beira do campo, em substituições. Eu espero que o Luxemburgo aí volte a ser aquele, né, no começo da carreira dele, que ganhou tudo, porque ele vai ser fundamental também para essa partida. Ele podia ligar pro Carille, né? Seria uma ligação boa de se escutar aí, né? Já ganhamos do Jardim Leonor lá na casa deles esse ano, com 2 do Adson, né? Mas lembrando que pro Lucha atingir aí 12 partidas invictas e o Corinthians conseguir essa classificação, basta um empate, basta no Corinthians não levar gol, que estaremos na final da Copa do Brasil. Será difícil, mas o Corinthians tem como fizemos o resultado aqui, não jogamos assim espetacularmente, mas fizemos o resultado na nossa casa, temos essa vantagem e eu acho que o Corinthians passa na quarta-feira, lembrando o horário 7h30 da noite, não é 9h30. A gente sabe que pelos 15, 20 minutos os caras vão dar aquela pressão. Tô jogando em casa, tem que reverter o placar.
pra eles vale um caminhão, meter um gol lá no começo pra zerar o placar e começar tudo do zero. Mas eu acho que esse é um jogo, cara, que a gente tem que ter um contra-ataque muito rápido. E nesse sentido, e mais eficiente. Nesse sentido que eu não iria com o Yuri ali na frente nem a pau, cara. Precisa ter alguém melhor pra puxar esse contra-ataque. Se tiver um ou dois jogadores aí na frente bons com velocidade, acho que o Corinthians resolve essa coisa no contra-ataque. Terça-feira a gente não comentou aqui, mas tem treino aberto, né, na Neoquímica Arena pra torcida incentivar a equipe aí no jogo de quarta-feira, importante aí na exibição. Esses treinos abertos têm sido interessantes e dá uma moral pro time, né? O time tá numa crescente. É bacana, pô, os caras vão lá treinar, pô, a torcida toda cantando. Quem puder aí, acho que vai ser muito bacana dar essa moral pro time. E na sequência tem o jogo do Sub-20, né, que a gente vai ter que virar. Então quem for no treino já leva um quilo de alimento não perecível e vai poder ver o treino e o jogo que talvez a gente consiga virar aí com o apoio da torcida. No sábado, meus amigos, voltamos a jogar pelo Brasileiro contra o Cruzeiro, fora de casa ainda, 2 partidas fora de casa, né? Eu tava sábado 9 da noite, um horário que o Dudu adora aí, embalos de sábado à noite. Eu tava olhando o Corinthians, enfim, o Cruzeiro também ficou um tempão na Série B, né? Mas a última vitória do Corinthians contra o Cruzeiro foi em 2018, com Romero e Pedro Henrique marcaram, mas era um amistoso, inclusive, porque o Corinthians estava eliminado de outras competições e tal, também marcaram um amistoso ali. O jogo valendo foi em 2015, a última vitória do Corinthians lá em Minas contra o Cruzeiro, 1-0, gol do Romero. Como é que você vê esse jogo aí, Ana? Pra falar a verdade, se o Corinthians classificar na quarta, pode colocar o Sub-15, o Sub-20, pode fazer o que for, ó. Se o Corinthians classificar na quarta, esse jogo aí vira nada. Agora, se o Corinthians perder na quarta, aí eu vou querer que ganhe. Eu acho que esse jogo é um jogo importante pra gente no Brasileiro, né? Óbvio que conquistar a vaga na final, quarta-feira é mais importante. É o jogo da semana, enfim, é o jogo mais importante que a gente vai ter até agora no ano. Então eu acho que, assim, apesar de quarta-feira ser o jogo mais importante, mas seria muito bom se a gente conseguisse arrancar esses 3 pontinhos, né, contra o Cruzeiro, porque ia dar um belo salto na tabela, ainda mais considerando que a gente tem uma partida a menos, né, pra fazer ainda. Então eu acho que essa partida contra o Cruzeiro é jogo de 6 pontos pra gente, né, no campeonato. Eu concordo um pouco com o que a Ana falou, né? Mas independente do que aconteça na quarta-feira, o Corinthians precisa ganhar do Cruzeiro. O Corinthians precisa ganhar do Cruzeiro. Acho que o campeonato do Cruzeiro é diferente do campeonato do Corinthians, apesar de a gente estar atrás dele hoje. O Corinthians precisa ganhar do Cruzeiro, até para firmar esse bom momento, independente do que aconteça na quarta, mas para firmar pelo menos esse bom momento no Campeonato Brasileiro, né? Tem que pontuar, independente do que aconteça nas Copas. Porque, como eles falam, o campeonato, a prioridade do Corinthians é o Brasileirão. Mas eu acho que é isso, meus amigos. Você quer falar alguma coisa do futebol feminino? Não, o futebol feminino do Corinthians voltou ao treino essa semana, né? Então, o primeiro jogo é dia 21. E parece que essa semana o presidente da CBF, esqueci o nome dele, Edinaldo? Se eu não me engano, é Edinaldo Rodrigues, né? É, Edinaldo. É alguma coisa com E. Ele vai definir se a Pia continua ou não. E se a Pia, eu acho que a Pia não deve continuar, até porque ela não tinha preparado um pós-Copa. A gente não tem jogo nenhum preparado para essa pós-Copa, sendo que tem a Olimpíada ano que vem. Então, talvez a gente perca aí o nosso treinador nessas próximas semanas. É que ela tem contrato, a Pia, até o final das Olimpíadas, né? Sim. Mas contrato, né, Dudu? Contrato. Sim, não. Serve O Roger pra Guedes ser também quebrado, tinha, né? rasgado, enfim, tudo mais. Não interessa. O contrato é o de menos. Então é isso, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 349. E o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais. Bora, vamos lá. Estamos aqui no Facebook, no YouTube e no Twitch. Temos também o Instagram, o Twitter, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH só no Twitter que Irmandade Timão. E a Irmandade volta quando, Dudu? Domingo, 7 da noite, às 19 horas. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado pela participação de todos. Aguardo vocês na semana que vem, de preferência classificados. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!